Fala, gente, boa tarde. Boa tarde, amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde, chegamos à sexta-feira, uma parte do final da semana. Finalmente, hein? Uma correria, uma alegria, mas é muito bom estar com você nesse momento. É verdade. Por que dessa alegria que vai chegando a sexta-feira, né? Chega sexta-feira, é claro que uma semana corrida, atividades e coisa arada e tal, mas chega no dia especial aí de descanso, esse dia especial, né? Criado por Deus pra gente ter esse encontro. E é um dia também, né, pastor Aleixo, Darleide, da gente praticar todos os dias, lógico, mas ainda mais a gente refletir sobre o tema de hoje, que a gente vai falar também, né? Exatamente. Sabe que o sábado, por ser um dia do Criador, e é algo que você não evita, porque para a igreja você vai, e o sábado não, ele que vem até você. Você não consegue desviar dele. Então ele é um ponto de encontro relacional que você não pode desviar. Se você estava brigado com Deus, por exemplo, já era. Porque ele tá indo. Isso é muito bom, porque são marcos cíclicos do caminho que impedem que eu adie tudo. Esse encontro vai acontecer. E é muito bom. E você não consegue permanecer bem com o Criador e mal com todo mundo. E o contrário também é real. Verdade. Nós estamos falando então que celebramos, porque hoje é sexta-feira, final de semana chegou e o sábado já está às portas. E a gente desde agora deseja que o final de semana, mas especialmente o sétimo dia, seja assim usufruído por você. E como bem disse o Abinal também, um dia em que não dá para a gente desconsiderar que é momento de levar em alta conta o perdão. Bem dito também pelo pastor Aleixo. E é hoje que nós vamos falar exatamente sobre perdoar. Aquele ato que não é somente difícil, como é que você sempre diz? É impossível. Impossível. Se é impossível, de que maneira a gente se encontra no ato de perdoar uns aos outros? Tinha gente aqui nos bastidores dizendo que tinha muita coisa para me perdoar. Olha, Sério? Eu fiz, foi. Oxi. Oxe, quem? Hoje é o dia então, né? É o dia de perdoar. mas você sabe que falando do impossível, a gente tem que trabalhar isso no programa de hoje. As coisas impossíveis, essas sim estão na sua conta. Porque Deus não vai te cobrar por nada impossível, nada difícil. Deus só coloca na nossa conta o que é impossível, estava na mão dele e eu não peguei. Então o evangelho não tem nada de coisas difíceis, todas impossíveis, por isso que tudo depende dele. Que lindo. E como que isso se aplica na vida, né? Isso é muito importante. Isso não significa que não há passos, não há coisas para aprender. Estar na categoria impossível significa que é metafísico, é místico. Não, a gente tem muito que aprender com isso. Certeza. A terapeuta de casal especialista Cris Romero está aqui com a gente e vamos também somar a esse bate-papo sobre perdão no programa de hoje. Temos mais uma série da reportagem Lar Docilar. Pois é, o último episódio dessa série de reportagens que está sensacional. Luciane Bonfim gravou todos esses testemunhos, né? Histórias incríveis, inclusive essa de hoje, falando um pouco mais sobre mágoas antigas, feridas abertas, a relação, né? Relações que parecem sem volta, e você acompanha agora um pedacinho do que vem na reportagem de hoje com Luciane Bonfim. E no programa de hoje você vai conferir a história da Vânias e as suas irmãs. Elas que passaram um período afastadas resolveram se perdoar e se reunir novamente como família. Olha aí, Muito bom. viu? O que será que aconteceu? Cada dia uma história que trouxe bastante reflexão, lindíssima essa de hoje, com certeza mais uma delas, para a gente finalizar essa semana especial do Lar Docilar, do lançamento da revista Lar Docilar, pensando em todas as áreas dos relacionamentos, muito profundo. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho, Josemara, coisa pouquinha. Tem Josemara Mai. Tá ali. Hoje no Mais Info com a Não gente. esquece de mim. É bem rapidinho, já estamos de volta. Até já. Meus amores, então vamos à pergunta do dia. O tema é perdão. Você já viveu ou vive nesse momento alguma experiência aí bem dolorosa, daquelas que tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão ou de pedir perdão? Você tem uma experiência de ter perdido perdão para alguém a quem você feriu, machucou e conseguiu esse perdão e agora vocês vivem em paz, essa relação fluindo bem?
Pois bem, nós queremos saber da sua história sobre esse tema que passa por cada um de nós ao longo da vida, em maior ou menor medida, mas onde há relacionamento, amor, vai exigir também a disposição para perdoar, porque nós nos machucamos em algum momento e precisamos reconhecer isso. Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249. Você sabe que há muito tempo, muitos pesquisadores têm se debruçado para entender e tentar entender os efeitos da ausência de perdão, quando a mágoa faz parte de uma bagagem do coração em todos os lugares do mundo. Um estudo foi feito reunindo, assim que a gente chama de meta-análise, 80 pesquisas a esse respeito para ver se tinha alguma coisa em comum. E olha, desses estudos, 39 mil pessoas, que são a amostra do estudo, revelaram os seguintes dados. As pessoas que mais estão suscetíveis à depressão, à ansiedade e outras dores emocionais revelaram que têm e guardam esse tipo de mágoa, ressentimento, ou seja, a ausência do perdão está diretamente relacionada a um desdobramento de saúde emocional negativa. Pessoas que têm, por exemplo, um perdão não dado, uma mágoa, elas estão 30% mais vulneráveis a doenças como a ansiedade, a depressão e outras que geram dores e feridas e que necessitam algumas vezes até de interações ou de intervenções medicamentosas. 2 pesquisas grandes feitas e que estão em decorrência ainda revelam que perdoar não apenas faz bem, como previne que você passe por alguns problemas emocionais que estão na ordem do dia. É bom entender isso para entender também que nós, como seres humanos, necessitamos de perdão para continuar na jornada da vida. Uau, é isso, hein? Bom, e a gente vai seguindo por aqui com esse tema de perdão, falando sobre perdão, já entrando naquele bate-papo e, claro, lembrando que a Darlede trouxe aqui, a sua participação é fundamental no nosso programa para a gente saber o que tem acontecido aí do outro lado, como você tem lidado com o perdão, especialmente dentro desse contexto familiar. E falando em contexto familiar, ela que está com a gente por aqui, Cris Romero, mais uma vez junto com a gente. Cris Romero, que é mestre em psicologia clínica, atendendo casais, famílias, né, adolescentes. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Prazer em recebê-la mais uma vez. Aqui com vocês, batendo esse papo sempre agradável, né? Bom demais, né, Cris? Ainda mais um tema como esse, que é importantíssimo, né, para todo mundo, lógico. Sim. Mas dentro de um relacionamento, se não houver perdão, e eu até aproveito para te fazer uma pergunta. Por que é mais comum a gente, muitas vezes, perdoar alguém de fora, às vezes até um amigo, alguém do trabalho, um chefe, não sei, do que alguém dentro de casa? Às vezes fica de cara virada com a esposa por semanas, ou com o esposo, com os filhos, pais. Por que isso, às vezes, parece ser mais difícil dentro daqueles que a gente convive? Olha, não só parece, né? Boa tarde para você que está em casa, é sempre bom estar aqui com você também, para a gente aprender e crescer, né? Não parece, é mais fácil. Porque em casa, essas relações tão próximas, elas são estruturais da gente. São vínculos que existem e que desenvolvem em nós o que nós chamamos de apego. Uhum. E o apego, ele precisa ser seguro. E quando essa pessoa me machuca, me fere, me abandona, me negligencia emocionalmente, me trai, essa segurança começa a estar em xeque. E isso me starta mecanismos, até neuros mesmo. Meu corpo passa a reagir de uma forma, às vezes, que eu nem controlo. Por quê? Porque o meu cérebro entendeu aquilo como inseguro, é uma ameaça para mim. Então eu tendo a me defender, a me proteger. Aquela pessoa que está lá no seu trabalho, que você vê de vez em quando, ela não faz parte desse vínculo de apego que você tem. Então é mais fácil eu deixar para lá e perdoar. As pessoas erram mesmo, elas falham. Desculpa, mas quem está em casa com a gente, não. Essa pessoa tem esse vínculo tão intenso que desestrutura a minha segurança interna. Uau! E até mesmo você que atende sempre lá no consultório, quais são as principais feridas emocionais relacionadas ao perdão que chegam para você pedindo ajuda, socorro para poder resolver? Olha, de uma forma direta,
a traição, né? As pessoas quando vêm, normalmente casal vem por uma traição, mas de formas indiretas, às vezes elas não conseguem nomear, vêm com outros problemas, muitas vezes é um abandono emocional. A pessoa está em casa, o marido está em casa, a esposa está em casa, mas não há uma troca, não há uma conexão emocional. E como eu disse, esses vínculos são muito importantes. Então, esse estar em casa e esse abandono emocional, essa negligência emocional é uma ferida importantíssima. Então, as mulheres ou até os homens acabam trazendo queixas do relacionamento, mas que quando a gente vai ver está sempre conectada a essa sensação de não dá importância, não dá valor, que é um abandono emocional ou uma negligência emocional, ou uma invalidação, né? Não para me ouvir, não para... Essas são as demandas mais intensas que aparecem lá no consultório. Agora tem um ponto também que eu acho que é importante a gente até ressaltar aqui, em relação ao perdão, tipo, aconteceu ali, tá, te perdoo, não sei o quê. Perdoar e fingir que tá tudo bem. Né? Porque às vezes acontece isso, né? Fingir que nada aconteceu. Qual é a diferença que a gente pode ver nisso? Alguém realmente perdoar ou fingir que nada aconteceu, só que daí tá lá guardadinho ainda essa mágoa, né? Aí é um processo interno. Eu preciso avaliar, eu estou realmente suprimindo a minha dor, né? Eu estou reprimindo ela de alguma forma ou realmente eu perdoei? E quando eu perdoo essa pessoa, eu acho sempre válido a gente ter essa conversa, né? Não é o fingir que não aconteceu. Olha, me magoou por isso, eu entendo que às vezes nós falhamos, você falhou, mas se fosse possível, tem como a gente ajustar aqui para que isso não acontecesse, porque falhas em cima de falhas, essa recorrência vai trazendo cada vez mais aquilo que eu falei, a incerteza, a insegurança do vínculo, e aí a mágoa vai ficando cada vez maior, e ela vai ficando não pela situação, mas pelo significado da repetição daquelas pequenas coisinhas, né? Então esse negar o que aconteceu não vai resolver a questão, pelo contrário, vai sempre ampliar, e muitas vezes não é perdão, é dificuldade de tocar no ponto que te machuca. Então, eu prefiro negar do que sentar e enfrentar a situação. Tem até um outro ponto aqui, que eu até vou deixar esse gancho para depois a gente dar sequência, o fato de dizer que perdoou e ficar remoendo, e de vez em quando, traz esse assunto, mas lembra que você fez não sei o quê? Isso, acredito que é algo que machuca muito os relacionamentos. Mas você perdoou, por que você fica trazendo isso de volta se você diz que perdoou, né? Vamos falar sobre isso já. Darleide? Pois bem, é que fica ali martelando aquela dor. Um sentimento de vingança pode surgir, à base de um ressentimento, de uma sensação de que não foi merecido, é injusto. E essa indignação vem com muita força, com muita energia. Mas nós estamos agora começando a levar em conta juntos aqui como é necessário nós termos pelo menos o saber do quão grave é guardarmos ressentimentos, mágoa, aquela história que ficamos remoendo, aquela lembrança dolorosa. E então precisa que nós consideremos que não somente é uma opção nossa perdoar, mas tem algo de Deus dizer que devemos perdoar, já que nós fomos perdoados. Se Deus santo e justo perdoa, nós deveríamos usufruir desse perdão e estendermos a outro. Claro, sem desconsiderarmos que existe uma dor legítima, que talvez peça um tempo, uma pausa, um afastamento, quem sabe, mas o que mais tem nesse caminho do perdão que nós devamos aprender juntos? Na revista Lar Doce Lar, esse conteúdo que foi escrito e está disponibilizado para você, que pode pedir agora em qualquer lugar, de qualquer lugar do Brasil, onde chegar um correio, carteiro batendo a sua porta, vai chegar a revista Lar Doce Lar, que nós vamos enviar para você. E um dos temas é justamente sobre o perdão. Há um chamado a que você considere para já perdoar. Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar um cônjuge, amigos, filhos, famílias. Nós vamos levar em alta conta que Deus nos convida a nos banharmos na sua graça, sermos revestidos do seu amor, para então transbordarmos sobre outros o mesmo perdão e amor que recebemos de Deus. Você pode ligar agora
Aliás, não é nem que pode, você deve ligar agora para estudarmos juntos sobre perdão no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. A revista Lar do Celar, todinha para você gratuitamente. 12 21 27 31 21. E olha, Darlete, que tem uma interação já chegando aqui pra gente, para colorir o programa, que é da Rosângela, que é da Zona Leste de São Paulo. Eu precisei pedir perdão para meu filho adolescente. Sempre achei que mãe não precisava pedir desculpa, mas percebi que machuquei ele com palavras. Não foi fácil, deu vergonha, mas depois disso nossa relação mudou bastante. Ai, que ótimo. Importantíssimo, hein? Importantíssimo, Obrigada, né? A gente entender isso, Darlete, pastor Aleixo, que os nossos filhos eles vão aprender a partir daquilo que eles estão vendo, né? Esse ponto que ela trouxe aí E é um aspecto realmente muito interessante, porque pais não pensam que muitas vezes, de fato, tem algo a pedir desculpas para um filho, não é? Porque são os filhos quem são ensinados a responder respeitosamente aos pais, devem pedir desculpas, perdão, mas não os pais, porque afinal de contas são autoridades máximas que nunca erram, mas é claro que nós erramos. Então, parabéns, Rosângela. Josemara está prontinha já aqui para o Mais Info de hoje. Boa tarde, menina. Boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Como que você está? Bora falar de golpe? Eita, nessa semana começou a valer as novas regras de segurança do Pix. Inclusive, hoje você vai conferir a história de uma pessoa que vendeu o carro para receber o valor justamente via Pix, mas descobriu que caiu em um golpe. Mas antes, roda a vinheta. Já começa aqui o Mais Info de hoje com um dado que merece a nossa atenção. Mais da metade dos brasileiros, 51%, já foram vítimas de fraudes digitais, incluindo golpes envolvendo o Pix. E esse foi exatamente o caso do Alex Carvalho. Ele estava vendendo o carro, recebeu uma transferência via Pix do comprador, mas quando foi conferir a conta e percebeu que o dinheiro simplesmente não caiu. Como foi isso, Alex? Conta pra gente. Boa tarde. Já está aqui com a gente para contar essa história? Boa tarde, Jô. Tudo bem? Boa tarde. Conta pra gente como que foi isso. Você estava vendendo o carro e aí como que foi a transação? Certo. Eu estava vendendo o carro pelo aplicativo e entrei em contato com o rapaz pelo WhatsApp e acabamos negociando o carro. Daí ele veio buscar o carro com guincho. Eu não conheci ele, não tive acesso a ele, só pelo WhatsApp. O guincheiro veio buscar o carro, ele fez um Pix para mim. Eu acabei não conferindo a data, as coisas que ele recortou. E só que no aplicativo estava constando como futuro lançamento. E eu liberei o carro, confiando nele. E acabou que chegou perto das 17 horas. Não caiu o Pix, perto das 6 não caiu o Pix. Entrei em contato com a agência do banco. O banco falou que não tinha nada na conta e que ia chegar de novo. Aí onde que eu fui entender que era tudo um golpe. Daí eu mandei em contato com ele de volta. Ele acabou me bloqueando e ficou por isso mesmo. Aí eu fui, fiz um BO. Desculpa. Você até comentou ali em relação a que, querendo ou não, gente, imagina, a pessoa tá vendendo o carro dela para conseguir o valor que todo mundo espera, né? E aí vai lá, confia na pessoa que vai fazer um Pix, só que daí tem esse Pix que foi agendado. E quando ele descobre, não recebeu valor nenhum, e a pessoa até comentou com você, né, Alex, que podia sim chamar a polícia, podia recorrer à polícia, mas o valor não ia cair na sua conta, é isso? Isso. Ele falou, pode chamar a polícia, pode fazer BO, pode fazer as coisas. E ficou por isso mesmo. Acabei fazendo BO, entrei em contato com a polícia, representei o BO, porque para eles ir atrás mais além. E até agora nada, né? Estamos esperando a polícia fazer o trabalho dela. O rapaz me bloqueou no WhatsApp e no outro aplicativo que eu tinha entrado em contato no início da negociação. Estamos aguardando.
Espero muito que dê tudo certo, Alex, que de fato você consiga recuperar tanto o seu carro ou o valor de fato dessa venda, tá bom? Obrigada por compartilhar a sua história. Boa tarde. Tá bom. Bom, gente, fica aqui o alerta, né? Infelizmente, esse tipo de golpe é cada vez mais comum e pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive, ainda falando sobre golpes, essa semana começaram a valer as novas regras de segurança do Pix, definidas pelo Banco Central, com foco justamente em agilizar a recuperação de valores transferidos de forma indevida. A principal mudança está no chamado Mecanismo Especial de Devolução, que agora permite um rastreamento mais eficiente do dinheiro, mesmo que ele já tenha sido transferido para outras contas depois do golpe. Como assim, Jô? Ou seja, antes a devolução só podia ser feita diretamente da conta usada na fraude. Agora, o sistema consegue acompanhar melhor o caminho do valor, o que pode acelerar a devolução. E vale lembrar que desde o final do ano passado, os aplicativos dos bancos já contam com uma função específica para contestar transações direto pelo aplicativo, sem precisar falar com o atendente. Quando o usuário registra a contestação, o sistema inicia o processo de rastreamento imediato e o dinheiro pode ser devolvido em até 11 dias após a análise. Porém, mesmo com as novas regras, viu, você aí de casa, o cuidado continua sendo essencial. Então, redobre a atenção antes de confirmar qualquer pagamento ou venda. Não só em situações como a do Alex que você viu, mas também na hora de comprar. Desconfie, confira tudo com calma e nunca confie apenas em prints ou comprovantes enviados, até porque o comprovante chegou para ele, porém o dinheiro não. Então tem que ficar muito esperto nessas horas. Todo cuidado é pouco ainda. E o comprovante tem que cumprir a função de comprovante. Exato. Porque o que consta no comprovante são exatamente os dados. Então, nesse caso, ele recebeu o comprovante. E o comprovante estava certo, estava dizendo que o dinheiro estava sendo... A transferência do dinheiro não era para aquele momento. Exatamente. Indicava que seria para um outro momento. O comprovante não tem a função se você não lê-lo. Não leu o comprovante. E aí tem aqueles cuidados mínimos, né? Como você bem disse, Josemara, qualquer um de nós que num lance de desatenção há golpes que são mais difíceis de identificar como golpes. Mas, por exemplo, num caso como estes, não entregar um objeto sem antes conferir se o dinheiro está na sua conta, porque os espertos são aqueles que estão aproveitando da nossa confiança, da boa fé, quando eles estão de má fé. É um absurdo. Espero que a polícia o encontre. Josemara, por hoje é só? Por hoje é só, viu? Somente um alerta para você e mostrar que existe agora uma função no qual você consegue recuperar o valor caso você caia aí numa compra na internet e é golpe, tá bom? Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também. Obrigada. Um excelente programa. Tchau, tchau. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado, Jô. A gente continua aqui falando dessa questão muito importante que é o perdão nos relacionamentos, ainda mais os relacionamentos familiares, e queremos continuar falando com você. Então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. No seu Entre Família, a conversa hoje é sobre perdão. Como que o tema perdão aparece aí na sua casa, na sua vida? A quem você precisa perdoar? De quem você está esperando perdão? Então, isso passa por nossa história, pelo nosso dia a dia. Pense melhor sobre isso e até o fim do programa, quem sabe, tomada já a decisão. Para quem já vou mandar uma mensagem? A quem vou buscar, com quem vou me encontrar, o que vou pedir, o que vou liberar, pedindo a Deus que você receba essa graça de experimentar, liberar perdão e ser perdoado também. Nos nossos blocos anteriores, o Abinal e a Cris Romero estavam conversando e algumas das perguntas que foram feitas, né? Por que as nossas mágoas, elas tomam outra proporção quando as pessoas são próximas? E isso é uma questão muito importante, afinal de contas, a gente está falando de perdão no ambiente familiar, que é onde ele deve acontecer. Mas venham para cá, Cris e Abinal, então, para a gente continuar conversando daqui e tem também, conforme prometemos, a continuação de mais uma história do dia de hoje, né? Vocês já chegaram? Não, que ela quase ficou ali, coitada, tropeçou. Tá tudo certo, né, Cris? Tudo certo. Perdoa a cadeira, perdoa o banco lá. A vida é cheia de tropeços. E sem mais esperar, confere com a gente essa história. No Brasil, os afastamentos do trabalho por transtornos mentais quase dobraram na última década, segundo dados do Ministério do Trabalho e INSS.
por trás desses números, muitas vezes estão dores que começam dentro de casa. Perdoar nem sempre é simples, principalmente quando a ferida vem da própria família. Palavras malditas, decisões erradas e conflitos antigos podem virar silêncio, distância e mágoa acumulada. E o que começa no coração também se reflete no corpo. Mas a mágoa não fica só no campo emocional. A ciência já comprovou que sentimentos guardados por muito tempo afetam o funcionamento do corpo, alteram os hormônios, aumentam o estresse e enfraquecem o sistema de defesa do organismo. E para entender um pouco melhor sobre isso, nós ouvimos uma bióloga. É comum pensarmos que a mágoa é só um sentimento, mas a ciência prova que é um evento biológico. A primeira coisa que precisamos entender é o que a ciência já sabe sobre os efeitos da mágoa no corpo. A mágoa e o ressentimento ativam o nosso sistema de estresse. Estudos de neurociência mostram que o cérebro processa a mágoa e a dor emocional nas mesmas áreas que processa a dor física. É como se o seu cérebro levasse um soco invisível. Isso liga o nosso alarme de perigo interno, liberando hormônios como cortisol. E se esse alarme toca o tempo todo, entramos no que chamamos de estresse tóxico, que causa dores crônicas, enfraquece a imunidade e sobrecarrega o coração. A mágoa, portanto, é um peso real que o corpo carrega. E é exatamente por isso que o perdão ajuda o corpo a sair do estresse tóxico. O perdão é o botão de desligar desse alarme. Quando escolhemos desligar, estamos fazendo uma reorganização cognitiva interna. Isso sinaliza para o nosso cérebro que o perigo passou. Fisiologicamente, o perdão promove o domínio do sistema nervoso parasimpático. Isso faz com que os níveis do cortisol caia, a pressão arterial diminua e a resiliência do seu coração melhore. O perdão é cientificamente uma estratégia de autorregulação que restaura o equilíbrio do corpo. Mas aqui está o ponto mais fascinante. Perdoar muda algo no corpo, mesmo quando a situação externa não muda. Então, quando falamos de perdão, estamos falando de saúde cerebral, imunológica e emocional. Não é um discurso religioso e nem moral. É biologia aplicada à vida real. Nós estamos em Brasília, cidade que simboliza as decisões importantes, mas também os reencontros. Hoje a gente veio entender como o perdão afeta a vida emocional e física das pessoas. E para isso nós vamos conhecer a história da Vânias e as suas irmãs. Eu nasci numa família de 6 filhos. Quando eu estava com 8 anos, nasceu a Lúcia. E quando eu estava com 11 anos, nasceu a Silvia, a caçula. E durante a minha adolescência, eu ajudei muito a nossa mãe a cuidar das meninas e dos meninos também, porque eu sou a filha mais velha. Eu lembro muitos fatos da minha infância, em relação até mesmo a Vânia, minha irmã mais velha, porque ela cuidou muito de mim, né? E assim como cuidou dos meus outros irmãos. Eu sou a caçula, né? E aí eu fui um pouco assim mais mimada, né? pelo pai, pelos irmãos, cuidando, né? Ali, não só a Vânia, mas meus outros irmãos ajudavam a cuidar também. Como diz a minha mãe, eu fui a rapa do tacho. A Vânia é mãezona, né? Ela sempre cuidou da gente, a mãezona mesmo, comigo, com os meus irmãos, cuidando de tudo, né? Tanto no cuidar do dia a dia, quanto também nas coisas que faltassem pra gente, ela sempre estava ali. De uma certa forma, eu era protetora das minhas irmãs, porque elas eram pequenininhas e eu tinha que cuidar delas. Nós sempre fomos unidas, muito unidas. Porque a nossa família sempre teve, assim, como toda família, muitos problemas. Mas, assim, na maioria das situações, cada situação vivida, a gente sempre estava muito junta, muito unidas, uma apoiando a outra. No final de 2019, nós estávamos passando por uma situação familiar muito adversa. E por causa dessa situação familiar, nós 3 irmãs nos desentendemos, porque houve divergência de pensamento, de maneira de ver a situação e de maneira de ver a solução encontrada na ocasião. E no desenvolvimento desse problema, eu fiquei chateada, né, com uma situação
e me distanciei delas, né? Foi um período assim muito difícil e eu sofri muito. Então foi um sentimento assim de vazio, me sentia vazia, sem o apoio das minhas irmãs que sempre estavam comigo, né? E eu me vi sozinha, eu estava só, porque eu fiquei, né, magoada tanto com a Vânia quanto com a Sílvia. Então eu distanciei, foi por mim, eu que procurei esse distanciamento. Esse momento foi assim um momento muito difícil para nós todas. Assim, uma coisa assim que a gente não esperava a situação que chegasse àquele ponto, né? De ter tantas divergências, né? De ter tantas opiniões opostas que a gente nunca imaginou. E isso causou pra gente uma dor muito profunda, exatamente porque nós sempre fomos unidas. Então, assim, foi bem difícil, muito difícil. Eu lembro que durante esse período dessa crise familiar, desse problema que nós tivemos que administrar, eu entrei em depressão. Então eu não queria sair de casa, eu não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém. Eu fiz terapia, tive que ter acompanhamento também com um psiquiatra na ocasião. E a ansiedade de reencontrar a irmã que estava mais longe da gente, isso aí aconteceu tanto comigo quanto com a Sílvia. Nós sofríamos naquela ocasião por causa dessa situação. Foi o pior momento da minha vida. Ficar longe das minhas irmãs, onde eu tinha o apoio delas, né? E como foi uma decisão minha, e a princípio eu não queria retornar, não queria perdoar, né? Eu não via perdão naquele momento. Tive depressão, né? Fiz terapia na época. Eu adquiri algumas doenças. Eu tive também problemas que eu já tinha de gastrite, mas eu tinha curado, mas voltou por causa do nervoso, né? Fiquei muito nervosa. E a ansiedade, muita ansiedade. E a mágoa, assim, é um sentimento muito ruim. A gente pensa que você olha assim, parece que tem um buraco e você está dentro e não consegue sair. Foram 2 anos, mas para mim é como se fosse uma eternidade. Cada dia que passava, que eu pensava nelas, que tinha datas comemorativas, eu não podia estar com elas. Queria perdoar, mas eu não conseguia. Aí eu ficava muito triste, com vazio, meu coração doía. Eu até comentava muitas vezes com a Vânia, né? Eu ficava, Vânia, será como é que a Lúcia tá? Às vezes a gente ficava sabendo de algumas coisas e a gente queria estar lá ajudando ela. E a gente também não podia invadir o espaço dela, era o momento dela, o sentimento dela. Então a gente respeitava também. Mas a gente se sentia muito mal, doía muito. A gente não lembra, assim, exatamente o momento, assim, da virada. Mas uma coisa é fato. Nós oramos bastante, nós 3. Eu acredito que a oração foi fundamental para essa reaproximação. Com o tempo, eu fui orando, pedindo para Deus me ajudar, né, fortalecendo a minha fé, pedindo que o Espírito Santo me tocasse nos momentos de angústia. Eu nunca imaginei que eu ia passar por esse problema, que eu ia ter esse sentimento, que eu ia ter raiva, né, que eu não queria e que eu não queria perdoar. Tanto é que foram praticamente 2 anos o sofrimento. Com o tempo, eu fui sendo tocada. Eu fiz oração, muito jejum. Ninguém forçou nada com ninguém, a gente não chegou a procurar e Deus foi tão bom, que Ele fez de uma forma que não precisou a gente chegar uma na outra e falar e conversar e botar pra fora. Foi assim, um perdão muito genuíno. E o Espírito Santo foi tocando em mim. É hora de perdoar, já basta, né? Já deu, o seu tempo já passou. E aí eu comecei primeiro a procurar a Vânia. E aí depois que eu me aproximei da Sílvia, eu senti o perdão. Eu acho que foi porque completou, né? Foi completo o perdão. Sem dúvida, essa situação serviu para nos fortalecer. Hoje, o nosso relacionamento está mais forte do que era antes. Exatamente porque a gente consegue se entender mais, se aceitar mais. Existe uma reciprocidade maior, um comprometimento maior no relacionamento
com Deus e no relacionamento espiritual também, e nas atividades que nós desenvolvemos. Então, a lição que eu tirei é que na vida a gente tem que estar pronta para perdoar e para ser perdoado, porque os dois não é fácil. Ser perdoar e ser perdoado não é fácil para ambas as partes. E principalmente muita oração, pegando com Deus, porque não é fácil perdoar, né? Não é fácil mesmo, dependendo da situação. Tem pessoas que não conseguem o perdão e às vezes tem pessoas que também não aceitam o perdão. Então isso vem de Deus, é Deus que nos concede. Foi assim um alívio, fiquei mais leve, superei, né, alguns traumas também. Nós ficamos mais amigas, mais próximas e nós nos falávamos mais. Acho que nós tínhamos muita coisa para falar com o tempo, né, perdido, que passou. E assim, hoje a gente está bem mais próximo do que antes. O perdão não apagou o passado dessas irmãs, mas devolveu o futuro. Onde havia silêncio, hoje existe conversa. Onde havia distância, hoje existe abraço. Quando o perdão chega, a história não termina, ela recomeça. Sabe que tem uma coisa interessante de a gente pensar aqui. A Bíblia trata essa palavra ofensa, que é traduzida em algumas Bíblias como dívida, e a palavra lá é débito. Perdoe os nossos débitos. Dívida. Dívida é algo material real. Acontece que quando eu preciso perdoar alguém, eu preciso zerar a dívida dela. Mas eu não tenho esse saldo. Isso é uma coisa real. Eu não tenho esse saldo. Então, para que eu tenha esse saldo para pagar a conta do outro, eu preciso que Deus faça um depósito na minha conta. Porque eu não tenho saldo também para pagar minha dívida com ele. Quando eu trato como ofensa simplesmente assim, alguém me feriu e eu vou passar um remedinho no meu machucado. É um tipo de compreensão. Agora, alguém deve para mim, ele não vai pagar e essa conta tem que ser zerada. Nem ele e nem eu temos esse saldo. Não temos isso. Por isso que o texto, essa palavra dívida que aparece na oração do Senhor, só aparece 2 vezes na Bíblia. Uma quando ele fala assim, perdoe as nossas dívidas, débitos, e na outra que ele fala assim, para o trabalhador, o salário não é graça, o salário é dívida, ou seja, há algo que precisa ser depositado. Quando a gente fala nas relações de aliança, que são as mais profundas da vida, existe uma obrigação de uma pessoa para com outra. E tem que ser tratado nisso. Por que a mágoa com o pai, com o filho, com a esposa, elas são grandes? Porque há uma expectativa de uma obrigação. Então, a pessoa que eu encontrei na rua, ela não tem aquela obrigação para comigo. É por isso que é fácil. Eu não estou cobrando dela uma dívida. Quem mora comigo tem obrigações para comigo. Elas não são reveladas, elas não estão aí pulsando na atmosfera da casa, mas você trata aquele comportamento como o mínimo esperado dentro de uma obrigação da aliança que ela tem com você. Tem coisa que meu filho não pode falar para mim. Tem frases que eles não podem ser ditas, porque ele tem a obrigação de me honrar. Quando essa honra não acontece, ele tem uma dívida comigo. E para o relacionamento ficar horizontal de novo e justo, essa dívida tem que ser paga. E não vai ser paga por ele. Vai ser paga por você, que você não tem esse saldo. Ou seja, ou a graça transborda, ou haverá uma desgraça total no relacionamento. Tem até um ponto desse verso que eu fico pensando, pastor. Perdoe as nossas dívidas, nossas ofensas. Débitos. Débitos, né? Assim como nós perdoamos. Então, se a gente não perdoar, não tem como a gente receber o perdão de Deus. A prática é o contrário. É o contrário. Se você não experimentou profundamente o perdão de Deus, você não consegue. Certo. Não é assim, eu perdoo para que Deus me perdoe. Não, porque daí isso é salvação pela obra. Eu experimento profundamente o perdão de Deus e entendo que eu não sou merecedor. Eu sou uma pessoa perdoada. Então ele fala assim, coloque o perdão na minha vida no mesmo nível. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é uma coisa só. A graça que eu recebo. Quando Caim rejeitou a graça de Deus e rejeitou que um cordeiro morresse por ele, ele matou o irmão. Se o sangue do cordeiro não escorrer, o do próximo vai. Inevitavelmente. Na psicologia a gente diz que a gente tem que tomar cuidado porque a mágoa pode virar parte da minha identidade. Uau! Você é meu devedor.
eu sou injustiçada, né? E eu carrego isso como se fizesse parte da minha identidade. Né? E pegando o que você disse, a minha identidade tem que ser: eu sou perdoada, eu sou aquela que ofendeu. Então, pegando a parte espiritual, quando eu compreendo isso e recebo o perdão, eu desconecto a minha identidade de eu ser a que tem que receber o pagamento de algo. A vítima. Até dentro, Cris, do que a gente tinha, a pergunta, o gancho que eu tinha deixado um pouquinho antes lá, essa questão de perdão, perdoo. Né? Aconteceu alguma coisa ali entre o marido e mulher, ou entre os filhos, ou mesmo alguma relação, né? E a pessoa diz que perdoou, mas aí de vez em quando, né? Aí vem aquela, mas lembra que você fez sei o quê? Mas lembra de tal coisa, e fica remoendo aquilo que já era para ter, não digo esquecido, porque esquecer a gente não vai esquecer, mas já resolvido, né? É um pouco daquilo que eu estava falando, porque vira parte da sua identidade. Você começa a achar que essa pessoa é aquela que te deve. Então, lembrem, eu posso ter perdoado, mas lembra? Indiretamente é como se eu estivesse cobrando a dívida, né? Quando a gente perdoa, a gente não esquece. Isso não, nós temos memória, graças a Deus. Porém, essa dívida não vai fazer mais parte, porque eu não tenho mais que cobrar você. Eu perdoei, eu vou lembrar, posso até ter as minhas inseguranças, mas eu jamais permito que eu cobre essa dívida. Ou mesmo você fez isso, agora se eu fizer isso, você também vai ter que me perdoar. Às vezes acontece, né? Sei lá, cometi algum deslize, aí a pessoa me perdoou, então, quando eu cometer o mesmo deslize que você vai ter que me perdoar também. Acontece isso também, né? E muito. A Cris falando sobre fazer parte da identidade, né? E eu lembrei da expressão muito comum, popular, de dizer assim: montou um triplex na sua cabeça, um apartamento na sua cabeça, porque aquele que te fez mal passa a morar com você, passa a habitar na sua história, passa a habitar nos seus sentimentos e emoções dia a dia. Você vai dormir pensando nele, ou naquilo que te foi feito, naquele indivíduo, naquela história, o tempo inteiro. Então isso está montado na sua cabeça, portanto isso vai impactar seus sentimentos, suas emoções, suas palavras, seu trabalho, seu dia a dia. É nesse nível e que se encontra a necessidade de a gente considerar perdoar, para que não mais tenhamos nenhum morador na cabeça da gente, provocando dores e mais agonias que vão se cristalizando. E a palavra de Deus vai dizer sobre a gente ter cuidado para não deixar que haja raiz de amargura no coração da gente. Estou falando para alguém que está com o coração cheio de raízes de amargura, de ódio, de mágoa, de ressentimento, que frutos são dados a partir de um coração enraizado na mágoa, na raiva, no ódio. Que frutos são dados? O que você está experimentando? Qual é o sabor disso? Tem algum sabor gostoso? É doce? É leve? É uma fruta que você experimenta com prazer? Claro que não, né? Tem um gosto amargo, pesado. Então, outra vez eu venho aqui para dizer para você que nós estamos juntos. Todos nós vamos ter uma história de ser necessário ou pedirmos perdão ou liberarmos perdão. Então, estamos falando de alguma coisa que passa pela vida e história de todos nós. Vamos juntos, então? Darmos as mãos uns aos outros e, sobretudo, pedirmos que a mão de Deus guie e cuide do nosso coração. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Liga pra gente, pede a revista Lar Docilar e vamos estudar juntos sobre amor, relacionamento e perdão. A gente espera você. Olha só esse nosso lugar de refúgio. Essa nossa casa, essa nossa plataforma de lançamento para transformar o mundo, ela é constituída de várias partes e os fundamentos dela são esses aí mesmo: perdão, graça, amor, palavra. E é assim que a nossa casa tem sido construída. E essa semana, cada vez que discutimos uma coisa, uma parte dela foi sustentando e hoje a gente está quase aqui, tirando dela a parte que chove dentro. Agora nós vamos colocar o telhado. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho aqui mais nesse momento que é tão importante do programa, que é o nosso momento na prática. Vamos discutir situações e como que essas questões que nós discutimos, elas se aplicam nas situações do dia a dia. É logo depois do intervalo. A gente já volta e contamos com você.
Estamos de volta aqui na nossa casinha amarela, ó, bonitinha, que daqui a pouco vai se completar. E a gente volta com o momento na prática. Então fica com a gente aqui que vai ter algumas situações que você vai participar com a gente e vamos falar sobre exatamente como que o perdão entra no dia a dia. E até ensinando para as crianças, né? Até é interessante que a gente fala isso, né? Ensinar para as crianças, até a gente estava comentando um pouquinho antes lá, mas são os adultos que geralmente ficam dias brigados e crianças às vezes se desentendem, mas daqui a pouco tá tudo certo, já se resolveram. Mas o pedir perdão também é algo que deve ser ensinado e mostrado dentro de casa no convívio, não é mesmo? Na prática. Na prática. Se não é na prática, não faz seu sentido. Exatamente. Nenhum sentido. Perdão, qualquer coisa mais prática do que perdão. Uhum. É verdade. Se perdão não é prática, ele não existe. Eu vi um videozinho outro dia de uma criança que brigando com o irmão e a mãe dizia: perdoa o seu irmão, desculpa seu irmão, pede desculpas. Era essa troca. E ele dizia: não, com muita raiva. Aí a mãe diz assim: perdoa sim, Jesus mandou perdoar. Não acredito. Ficou bravo porque agora ele tinha que perdoar porque Jesus mandou. Ou seja, algum aprendizado de família tinha, que o que Deus mandou. Aí, não acredito. E é interessante isso, né? Porque vem de família. E tem aquele ponto também de, às vezes, a gente falar para a criança: não, você tem que perdoar, mas eu não quero. E aí, falar por falar, será que adianta também, né? Às vezes não sentiu aquele do arrependimento, mas será que já adianta? Você faz também? cada pergunta, né? Não sei, estão vindo aqui na cabeça agora. Tá ficando perto da Darlene. E agora? Se eu respondo, acaba com o bloco. Vamos lá. Quando pedir perdão, vamos lá. O que está por trás da dificuldade da criança? Dificuldade em nomear o erro, vergonha ou medo de rejeição, associar perdão à humilhação, dificuldade em regular emoções fortes. É isso, Cris? Às vezes é difícil para a criança entender o que foi que ela errou. Porque é tão espontâneo, é tão parte dela, né? E aí cabe ao adulto ajudar. Olha, filho, quando você fala dessa forma, ou quando você faz isso, o outro se sente dessa forma. Então, a gente vai ajudando a criança a nomear para ela o que foi que ela errou, né? E fica mais fácil. Vergonha e medo de rejeição, né? Há no processo de educação ali uma sensação de que a gente não pode errar. E aí começa pelos adultos. Quando os adultos não sabem pedir perdão e torna isso um hábito, a criança acha que assim, ela também não pode errar. Papai e mamãe não erram, eles são os meus exemplos, então eu não posso errar. E o erro é humilhante. Então, por que eu vou pedir perdão, reconhecer um erro, se isso vai falar a meu favor, contra mim, né? Então, ela acaba não pondo para fora o perdão, né? Essa questão da humilhação, a gente tem um problema de vocabulário com isso. Porque ela serve para tantas situações diferentes. Sim. Se você encontrar com Jesus, o encontro com Jesus vai humilhar você. E num amor mais puro que você pode experimentar. Mas ele não vai te tornar indigno. Então, às vezes, a gente confunde humilhação com indignação. Indignação, ou seja, tornar uma pessoa indigna, não deve ser feito. Mas Deus nunca vai tirar a sua dignidade. Ele restaura, mas ele vai te humilhar. Ou seja, a maior dificuldade de pedir perdão é exatamente a ausência de humilhação. Eu não vou me humilhar a ponto de te perdoar. Sim. Eu vou manter o meu orgulho, porque isso vai dar o tamanho do que eu sou, da minha razão. Não existe dificuldade maior de perdão do que o orgulho. É o orgulho que faz que coloca o tamanho da ferida em mim, e é o orgulho que coloca o tamanho da dificuldade de perdão no outro também. Quanto mais eu acho que mereço ser bem tratado, mais o maltratamento vai me ofender. Em se tratando de criança, a gente leva em conta justamente o que a Cris traz, de essa criança, usando aqui uma outra palavra, ela não tem nem repertório, ela não tem nem vocabulário para dizer do que sente, do que foi, do que aconteceu. Até mesmo nós adultos, nós vamos lidar com cada um desses temas também. Vai bater no orgulho, um sentimento de que se perdoar ou se pedir perdão é um ato de humilhação. Vai ter dificuldade, quem sabe, de regular a própria emoção. Então se aplica a todos nós nas fases da vida. Só que enquanto criança, essa criança nem sabe ao menos como lidar com aquilo, o que aconteceu. E aí vem o ensino
e aprendizado das relações, de como se dão as relações. A gente erra, filho. Quando a gente erra, a gente reconhece. Mas aí a gente traz também lá de outro momento uma interação de uma mãe que pediu perdão quando ela não se dava conta de que os pais também erram e pedem desculpas, né? Então essa experiência da vida, mas sem nunca esquecer que nós estamos falando que ainda de criança, que criança também é pecadora. E tem um ponto... Tem uma naturezinha ali da raiva lá que no vem. sangue já, né? Nas raízes. No DNA. Tem um ponto importante no perdão, que o que facilita o processo de perdão é eu conseguir também me colocar no lugar do outro, né? Esse outro que me ofendeu tem uma história, E eu lembro que quando meu filho era bem pequenininho, nós fomos almoçar na casa de alguém, tinha um cachorrinho e o cachorrinho veio, acho que ele se assustou e chutou o cachorro, né? E aí eu cheguei para ele no mesmo instante, sentei com ele e falei assim, imagina que você está na sua casa, no seu ambiente seguro e chega um gigante e chuta você dentro da sua casa. Como você se sentiria? Então, o que eu fiz? Eu estava ensinando o meu filho naquela circunstância a se colocar no lugar do cachorro. Aí ele ficou pensando naquilo e falou assim, nossa, mamãe, ele se sentiu assim? Eu falei, é. Aí ele foi lá, tipo, deixa eu agradar o cachorro, né? Então, são pequenos exercícios que a gente vai ensinando, como você disse, Darlene, é como se nos relacionamos. E uma dos principais eu tenho que entender o erro, mas às vezes para eu entender o erro, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Acho que até pegando o gancho dessa sua resposta, Cris, dá pra gente colocar também, em alguns momentos já aconteceu lá com o meu filho, de ele discutir com algum amigo, ou enfim, alguma briguinha, alguma coisa lá, e ele entender que ele tá certo. E aí não vou pedir desculpas nem perdão, porque no meu ponto de vista eu tô certo. E às vezes dentro dos relacionamentos a gente também age assim, né? Por que vou pedir? Aí tá a esposa chateada de um lado, o esposo de outro, cada um ali entendendo que tá certo no ponto de vista. E agora, quem vai pedir perdão? Se eu tô certo, por que eu vou pedir perdão se eu acho que eu tô certo, né? Então entra nesse ponto aí, se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Alguém tem que dar esse passo, né? Isso. Alguém tem que, mesmo, é o que eu ensino lá pro nosso filho também, eu e minha esposa, né? Às vezes é justamente isso, vamos ferir o nosso orgulho, eu posso imaginar ou até mesmo estar com a razão, mas chegar para outra pessoa, se você se sentiu ofendido ou, né, desculpa, talvez o modo que eu falei não foi o correto, enfim, de alguma forma você pedir desculpas e vai abrir essa relação de novo, né? Vamos à próxima. O que não fazer com a criança? Exposição. Pressão pública, ironia, ameaça, comparação com irmãos. Nossa, uau. Destruidor tudo isso, né? Olha, essa questão da exposição para mim é o central no Evangelho. Como que Deus perdoa o seu pecado? Expondo o seu pecado nele. Ele expôs o seu pecado nele, ele não expôs o seu pecado em você. Ele fala, eu vou perdoar você, mas colocou sobre ele a exposição. Então, ele levou a feiura. Ele não expôs você, ele expôs você nele. Uau. Quando a gente expõe o outro, você indigna o outro. Ou seja, não para que perdoar se você vai me esmagar? Não vai sobrar nada depois. E nesse ponto até, né, Cris, alguns pais, por exemplo, estarem no meio a criança aprontou alguma coisa e não, para mostrar que eu sou um pai que corrijo meus filhos, é aqui mesmo, na frente de todo mundo. Antigamente tinha muito disso, né? Às vezes até corrigir, dar uma cintada, chinelada ou puxão de orelha na frente de todo mundo, para mostrar que, não, aqui tem ordem. Isso pode atrapalhar um processo de perdão e gerar um ressentimento, uma raiva maior, não? Uma mágoa, né? Mágoa, Aí o pai tem que pedir perdão pela exposição que fez, né? Quando a gente coloca ali exposição, pressão pública e ameaça, isso pode estar tudo junto, no mesmo processo, né? Se você não for lá e não pedir perdão, perante a classe inteira, você vai ter um castigo. Eu acho que daí sim entra num modo humilhação que não tem nada a ver com o que deveria ser, né? É uma exposição que a criança passa a ter vergonha daquilo, ela sente aquilo sempre como ameaçadora,
né, da sua própria identidade, de ser ridicularizada. Então não há necessidade de fazer isso, porque o perdão ele é algo simples e a gente até faz na igreja, que se você tem alguma coisa com o teu irmão, vá com ele, né? Então assim, se não é público, vai você ali, ensina teu filho, fala assim, filho, vai lá naquela pessoa que aconteceu assim, vai lá e conversa, né? Para que a gente não faça exatamente essa construção na imagem da criança de que é algo vergonhoso e humilhante no sentido negativo, né? Não humilhante de eu reconhecer que eu errei, que essa desonroso. Desonroso, exatamente. E o perdão, ele tem um fundamento. O perdão é restaurador. Sim. Então, talvez uma pressão pública, uma ameaça, ele tira do perdão exatamente o seu efeito, que é de restaurar. E dependendo do que a gente for tratar isso, você aumenta o dano, não restaurou nada, né? O perdão, ele é restaurador. Tem alguma coisa que não vai voltar a acontecer se você não colocar esse elemento restaurador e miraculoso do perdão. Então, o perdão que perde essa questão do amanhã, ele não tem efeito. Ele não é perdão genuíno. O perdão é para garantir o amanhã. Verdade. Próxima tela. Como ajudar a criança, né? Nomear o erro sem rotular a criança, ajudar a entender o impacto do que fez, mostrar como reparar além de pedir desculpas, ajudar a entender o impacto do que fez, entrando naquele ponto que você falou, né, Cris, do seu filho, o exemplo que você trouxe ali, se colocando no lugar do outro, sentindo as mesmas dores, né? Nomear o erro sem rotular. O perdão tem uma essência, como o pastor disse, né? Ele precisa ser reparador. Para ele ser reparador, eu preciso ter noção do que eu fiz. Né? E esse, às vezes, é o grande dilema nosso. Quando eu acho que o que eu não fiz nada demais, normal, todo mundo faz isso. Então, eu tenho que ajudar o meu filho, minha filha, se for o seu caso, a compreender que a ação dela, por mais que ela tenha entendido que aquilo foi algo positivo, mas se para alguém foi negativo, se para alguém... Eu posso estar dizendo a mais absoluta verdade, mas se a forma como eu disse magoou, ofendeu, eu preciso olhar e falar, tá bom, eu tenho que reconhecer isso e ajudar no processo a reparar aquilo, né? Ou seja, perdão não se dissocia de amar. Perdoar não se dissocia de amar. A gente está falando de como ensinar a criança sobre perdão, passando por comportamentos, palavras, atitudes, mas a base, a estrutura de tudo é se há amor nessas relações. Se o cachorro, ou se o indivíduo, ou se todos nós devamos ser vistos, entendidos, encarados, até mesmo o animalzinho, como objeto a ser amado, a ser respeitado na sua dignidade, no seu valor. Então a gente antes não ensina a perdoar em categoria, a gente está ensinando a amar. Como é que eu amo e como é que eu quero ser amada. Eu quero que quando eu erre, alguém tenha compaixão de mim, alguém tenha misericórdia de mim, alguém se importe comigo. Então, aquilo que a gente nomeia como empatia, é amor ao próximo, é o amor em circulação que vai levar a gente a perdoar. Se não há amor, então entra quem sabe perdoar só para não ter um problema cardíaco, só para não ter um câncer. E aí até os ateus fazem alguma coisa assim em busca de uma troca como essa. Mas a gente está falando de algo que vem de cima e transborda aqui uns para os outros, e o nome disso é amor. É verdade, hein? Você lembra que lá em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, vem falando ali onde os discípulos chegam até Jesus e falam, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? E aí eles já se achando o máximo ali, colocando o número alto, né? 7 vezes. E aí Jesus vem e fala, né? Respondeu Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não quer dizer que seguir ao pé da letra, 70 vezes 7 é apenas uma metáfora que Jesus vem dizendo. Quantas vezes for necessário você perdoar? Quantas vezes Deus já te perdoou? Talvez por aquele pecado que você disse que nunca mais ia cometer. Pois é, e a dificuldade que a gente enfrenta muitas vezes dentro do nosso lar, como a gente está conversando aqui, né? É perdoar aqueles que estão bem próximos da gente. Às vezes, até mesmo os pais, né? Você que já é adulta, tem a sua família e tem ainda aquele ressentimento por algo que você viveu lá dentro da sua casa e vai levando isso para a sua vida e vai se ferindo com isso e até mesmo trazendo essas dores para dentro do seu lar. Perdoe. É o que Deus diz para você, perdoar.
É fácil? Não, não é fácil, é impossível. Como o pastor Aleixo mesmo comentou no começo, isso vem de Deus, da nossa proximidade, da nossa entrega com Deus. Então, você vai entender através da revista Lar Docilar a importância do perdão para recomeçar. Recomeçar relacionamentos, recomeçar a sua vida mesmo com Deus, entendendo o perdão que Ele te dá, para que assim você também perdoe aqueles que estão à sua volta, né? Sentir isso, que Deus Ele já deu tudo por mim e por você. E por que a gente não também oferecer isso ao nosso próximo, né? Peça agora mesmo a revista Lar Docilar e busque esse recomeço hoje, tá bom? Agora, entre em contato com a gente, até para facilitar ainda mais a sua vida, manda mensagem no WhatsApp. Não precisa nem ligar para a gente. Se você tem mais dificuldade em ligar, pega o seu telefone, seu celular, manda mensagem no WhatsApp 12982444449 e manda aquela mensagem ali, Lar Docilar. Só essa frase aí, o pessoal já vai te responder e você vai ter acesso a esse material em suas mãos, tá bom? Perfeito, vai receber de graça, não precisa nem pagar o frete por isso, porque já está tudo certo, é só você pedir. Lar Docilar, 12982444449. Muito bem. E logo depois do intervalo, nós vamos ouvir as suas interações. Vamos saber o que você diz sobre as experiências da vida que exigem de você perdoar ou ser alguém que vai buscar esse perdão. Estava lembrando agora há pouco que Jesus Cristo disse para que nós amássemos uns aos outros. Mas como? Ele disse, como eu vos amei. E como perdoar uns aos outros? Até o inimigo deve ser objeto do nosso amor, do nosso cuidado. Como? Ele diz, como eu vos perdoei. Não é fácil não, mas nós vamos continuar essa conversa com você logo depois do intervalo. Até já. Bem-vindos! Estamos de volta aqui no Entre Família e hoje falando sobre perdão. E pensava eu agora há pouco, quantas pessoas podem agora estar tomando uma decisão para a vida que vai mudar o curso da sua história. Quem sabe ligando agora para alguém, oferecendo perdão ou pedindo perdão, mandando uma mensagem ou marcando um encontro para amanhã na igreja, quem sabe, antes da Santa Ceia, no lava-pés, demonstrando amor e carinho. Tantas pessoas precisam ser alcançadas por essa mensagem. E você, que é Anjo da Esperança, tem sido assim uma mão ajudadora fortemente para que a gente continue sendo voz de esperança. Aqui na TV, também na Rádio Novo Tempo, em todos os meios disponíveis para que a mensagem de amor e graça chegue ao coração de alguém. Sobretudo, conhecer o verdadeiro amor e o verdadeiro perdão oferecido por Jesus a cada um de nós. Obrigada a você que é Anjo da Esperança. Se ainda não é um ajudador financeiro presente com a gente aqui no nosso dia a dia, pode ser agora. Manda uma mensagem pra gente, liga, tira as dúvidas, como tornar-se um doador, como tornar-se um Anjo da Esperança. Darleide, eu quero ser um Anjo da Esperança. Você pode fazer um Pix agora também, tem a nossa chave Pix disponível para você que é anjos@novotempo.com. Nós queremos ter você aqui com a gente para sermos ainda uma família maior, abençoando a vida de muitas pessoas. Obrigada, que Deus abençoe a você. Amém. E ficou bonito esse fundo aí, viu, Darleide? Você de azul, fundinho azul mais claro ali, falando do Anjo da Esperança, que é esse logo azul bonito também, né? Que legal. E você, já Anjo da Esperança? Faça parte desse ministério com a gente também, tá bom? Tem interações, momento de trazer você para a tela aqui do nosso Entre Família. A gente já vem para cá trazendo mais interações. A Adriana de Mogi das Cruzes, São Paulo, ela diz o seguinte, queria aprender a ensinar meus filhos a pedir perdão. Em casa ninguém fazia isso. Era sempre grito ou silêncio. Hoje vejo como isso faz falta na vida adulta. A gente trouxe um pouco ali na prática, né? Como ensinar isso para os nossos filhos, mas é o que a gente comentou também, né, Cris? Vem do nosso exemplo também. Ela cresceu num lar onde não tinha essa prática, mas a gente vai esforçando, vai buscando lutar contra a natureza. Se ela não tinha essa prática no ambiente dela, ela provavelmente vai ter dificuldade de pedir o perdão, né? Então, é importante entender que para ensinar ao meu filho, vai fazer parte desse processo ele me ver pedindo perdão. Filho, perdão, acho que a mamãe nesse momento não falou adequadamente. Olha, perdão, acho que a mamãe não te escutou naquela situação ali, fez o que você não gostaria, né? Esse exemplo move a criança a olhar e falar assim, é natural.
Todos erram, inclusive a mamãe, e a gente faz o quê? A gente pede perdão, né? Esse é o exemplo arrasta, né? Verdade, com certeza. Tem mais. A Jéssica de Guarulhos, também São Paulo, diz: tenho muita luta para perdoar meu pai. Ele foi ausente a vida toda e agora, depois de velho, quer aproximação. Fico dividida entre o que a Bíblia ensina e o que eu sinto de coração. Na dúvida, pastor Aleixo, no coração, né? Na dúvida, segue que caminha. Entre a Bíblia e o coração. Falar assim, ó, fico dividido entre a Bíblia e o meu coração é a luta da humanidade. O bem que eu quero, isso eu não faço. Isso é essa luta, e essa luta não se restringe ao perdão. É verdade. É para todas as áreas da vida. E ela está dizendo algo que é incontornável. Necessitamos de transformação do coração, porque a Bíblia não vai se transformar. A Bíblia vai ficar do mesmo jeito. Você que vai ter que ser transformada. E aí Deus está chegando para ela nessa luta e dizendo: se apoia em mim que vai dar certo. Verdade. Eu vou te dar força para você fazer isso, porque é uma força que você não tem. Aliás, não existe vitória antes dessa admissão. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Abinal, tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, né? Quando ela fala de perdoar o pai, a base organizadora do ser humano é o amor. E todas as vezes que a gente sente que não foi amado, isso nos machuca e nos magoa, né? Principalmente por uma figura tão importante quanto é o pai. Então, ter tido um pai ausente fez ela interpretar que esse pai não a ama. E muito provavelmente, se a gente for investigar essa história, não é que ele não ame. Talvez ele ame, mas ele não sabe expressar, demonstrar e colocar o amor na prática. Então, quando ela começar a entender esse pai um pouquinho melhor, olhar as nuances por trás disso, talvez ela consiga ver e entender que, na verdade, não é que o pai não a ame, mas o pai não sabe amar. Talvez carga do que ele já veio trazendo na casa dele. Ampliar melhor isso, né? Porque daí ela consegue lidar mais fácil com essa proximidade do pai, que agora, talvez com a idade, começa a entender melhor algumas coisas e a querer colocar mais prática, né, no amor. Talvez ela também confunda oferecer perdão, liberar perdão e permitir essa aproximação com se exigir amá-lo como se ele tivesse feito companhia a ela e ela se vê nessa obrigação, mas que não tem um amor construído, sabe? Não teve aquela presença, aquela história construída entre pai e filha para sentar, para colocar a cabeça no colo, para abraçar e para beijar. A intimidade não foi construída. Não foi construída essa intimidade. Então agora você precisa lidar muito certamente essa seja a grande necessidade e com dificuldade junto também, mas de ter compaixão, de ter misericórdia, de alguém que se fez ausente e perdeu a oportunidade de ser seu pai, que tirou de você a oportunidade de você ser filha no sentido mais íntimo da palavra, com seu significado maior, mas ele também perdeu a oportunidade. Então todos perdem. Então pensa em quantos anos mais de vida seu pai tem. Quanto tempo mais você terá essa figura para chamá-lo de pai sobre a face da terra? Então, agora, ter compaixão, ter misericórdia e se permitir respeitar, amar, honrar e deixá-lo se aproximar para ver como que essa história vai terminar e que termine bem. E existe uma diferença entre conversão e cavalinho de pau. Às vezes você está andando numa estrada e você precisa pegar o outro lado da faixa, mas você não vai passar pelo meio do canteiro. Você vai ter que andar um monte, fazer uma curva bem aberta, pegar um retorno lá na frente e você vai estar nesse ponto já no outro lado da pista depois de alguns quilômetros. Mas a intenção de pegar o outro lado já existe. Mas, por exemplo, uma vida de separação não se conserta com um dia de aproximação. Não. Então, a intenção de perdoar ela é imediata. A aplicação... E muitas vezes a ferida é profunda demais para ser sarada em horas. Essa dor ainda persiste. Então, o processo de cura da ferida, ele pode durar um tempão. O desejo, ele é imediato. A aplicação, nem sempre. Exato. Então, muita gente às vezes confunde o que é perdão e achar que o perdão vai tirar imediatamente uma dor. Isso não acontece. Ou o perdão e o restabelecer uma conexão. Exatamente. Eu posso perdoar e não restabelecer uma conexão. Exatamente. E não depende só de você também, né? Não depende, exatamente. A exemplo, a história que a gente acompanhou aqui na terça-feira, se não me falha a memória, da Tatiana, acho que é esse o nome dela também.
Uma história emocionante demais, forte, fortíssima. Dá para assistir depois lá no nosso canal do YouTube, viu? Um testemunho emocionante, muito forte de perdão nessa relação pai e filha. Sandra de Sorocaba, São Paulo, tá aqui, ó. Aqui o perdão foi dentro do casamento. Já pensei em separar, mas escolhi perdoar. Não foi de uma vez, foi um processo. Ainda estou aprendendo a praticar esse 70 vezes 7 no dia a dia. Olha aí. E aquilo que a gente comentou um pouco antes, né? Perdoar não é esquecer, não aconteceu nada, tal. É sim a gente ressignificar a nossa vida com essa pessoa, o processo. A cicatriz está lá, a gente sabe do que aconteceu, mas ressignificar isso e quem sabe, é o que ela está falando aqui, né? Vai praticando dia a dia e quem sabe tornando o relacionamento ainda melhor, né? Bem isso. Verdade. Mais uma aqui, ó. Vamos lá. Patrícia de Taubaté. Eu sei que preciso liberar perdão para minha mãe, mas quando tento conversar, sempre vira discussão. Parece que ela nunca reconhece o erro. Como perdoar alguém que acha que nunca errou? Uau! Porque a gente está esperando que essa pessoa admita para ela pedir perdão, para daí eu decidir se eu libero o perdão, né? Mas o perdão independe, né? Ele é oferecido. Eu recebo ou não recebo, assim como Deus faz com a gente, né? Ele é oferecido. Você pode oferecer perdão à sua mãe, mesmo que ela ache que ela não falhou, não errou, mas o perdão oferecido é porque eu decidi que a minha mãe não é mais devedora. Eu tiro esse processo da minha identidade. Eu não sou a filha rejeitada ou abandonada, eu não sou essa pessoa, eu sou uma outra pessoa. Eu sou por inteiro. Por isso que eu falei, a gente tem que tirar porque a mágoa, porque ela vai fazer parte da minha identidade. Então, quando eu ofereço perdão, independente se esse outro reconhece ou não, eu estou fazendo um bem para mim mesma, né? E aí eu saio desse papel de quem está o tempo todo de credor, né? De quem está exigindo a dívida. Exatamente. Verdade. Ela não deve mais para você. Não deve mais. O que ela vai fazer com isso já não é mais problema seu. É verdade. Obrigado você que mandou sua interação pra gente aqui, viu? Segunda-feira tem mais para você participar com a gente, mas não acabou ainda o programa não, tá? Inclusive, se você quer ter acesso à revista Lar Docilar, agora mesmo, não apenas esse conteúdo, mas vários outros também, quero indicar para você a nova plataforma de estudos da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é novotempo.com/cursos. É uma plataforma, sabe, essas que novotempocursos.com. Essa é a plataforma aí para você acessar agora mesmo e ter conteúdos não apenas para você ler, mas vídeo aulas para você assistir também, como você está vendo aqui, ó, na nossa tela. Mais do que cursos, é levar esperança. E o legal de tudo, sabe o que é? É que você pode fazer isso a hora, assistir, né, esses cursos aí, a hora que você quiser, a hora que você tiver aquele tempinho, indicar para outras pessoas também. É no seu ritmo, é no seu tempo para você aprender mais. E o legal é que tem pessoas que, por exemplo, eu não consigo, ou não consegue ler, não pode ler, ou não tem paciência para estar lendo tal. E aqui é um grande começo, porque você vai assistindo essas videoaulas, vai tendo interesse em buscar mais, vai solicitar os materiais com a gente também, vai continuar nessa crescente aí em aprender mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Então, acesse aí novotempocursos.com, beleza? novotempocursos.com e já aproveita para indicar para todo mundo, combinado? Beleza. Muito bom. Cris, muito obrigada por hoje. Deus abençoe Obrigada a você. Vocês, foi um ótimo papo. É sempre bom estar aqui. É sempre bom receber você também. Amores, nós estamos ao longo da semana construindo tijolo a tijolo a nossa casinha para fazer referência à revista Lar Docilar. Hoje nós estamos concluindo, enquanto convidamos você para entrar em contato, pedir a revista Lar Docilar para cuidar melhor dos tijolinhos necessários nessa construção aí da sua casa, na sua vida, com as suas relações familiares. E o que falta hoje? Falta o telhadinho. E, pastor Aleixo, o que a gente pode dizer que o telhado seria o telhado, essa parte da cobertura da casa? Porque a gente já falou do alicerce, da base, né? O que a gente pode dizer? Deixa eu ver se consigo. E agora essa
essa proteção só consegue ser sustentada se você fez a base. Aí para de chover dentro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Como que Adão experimentava a vida dentro do Éden? Que simbolizava o fato de ele estar vivo dentro do Éden? Vocês lembram? Para Adão ficar vivo, ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Então essa é a experiência de vida. Deus colocou 2 árvores no Éden. Uma do conhecimento do bem e do mal, que simbolizava e era o reconhecimento por não comer de que Deus é o dono, soberano, Senhor absoluto de tudo, de que só tem um Deus na relação. A árvore da vida é uma relação de dependência. Eu preciso voltar para a vida. E lá, na experiência de comer, de colocar a vida para dentro, eu sabia que a vida vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Para viver, ele tinha que ir até lá. Quando Adão peca, ele perdeu o direito de comer da árvore da vida. Portanto, quando ele peca, ele não pode voltar para a fonte da vida e a morte é imediata. Por que Adão não morreu na hora? Por que Eva não morre na hora? Porque o cordeiro morreu na hora. Exatamente. E todas as vezes que os filhos de Deus pecavam, eles tinham que agora, para não morrer, o cordeiro morre no lugar deles. Conclusão imediata. Do lado de dentro do mundo perfeito, a vida provinha daquela árvore. Do lado de fora desse mundo imperfeito agora que vivemos, a vida provém do sangue. Ou o cordeiro morre, ou o pecador morre. Sabe o que isso quer dizer? Que o maior símbolo de vida que existe no planeta hoje é o perdão. O perdão é para o mundo fora do Éden exatamente o que a árvore da vida era para o mundo dentro do Éden. Para viver, a árvore da vida tinha que estar disponível. Hoje, para viver, o perdão tem que estar disponível. Eu sou e você é um ponto desse para qualquer lugar onde estivermos. Onde as pessoas quiserem encontrar perdão, elas devem encontrar um perdoador. A árvore da vida dentro da sua casa é a capacidade que as pessoas têm na casa de perdoar. Porque se não houver acesso a isso, o relacionamento morre, a família morre, o pecador morre e a vida simplesmente deixa de ter sua integridade. Deus não retirou totalmente a árvore da vida. Ele a representou por meio do sangue. É por isso que a gente tem a experiência que um dia nós vamos voltar a ela, mas ela ainda representa uma fonte de continuidade para todos aqueles que fracassam. Amém. Perdão. Aí, ó, segunda-feira estamos de volta. Tem adolescentes aí na sua casa? Conta pra gente aí. Tem adolescentes na casa, na família? Vamos falar sobre eles, hein? Lá em casa tem também, hein, pastor? Vamos falar sobre isso segunda-feira. Beijo, meus amores. Obrigada pela companhia nessa semana especial. Estaremos de volta. E um feliz sábado para você desde agora. Valeu, gente. Vida e Saúde vem coladinho aí. E a gente até segunda. Tchau.